Olá, família do canal. O que vou contar hoje mudou minha vida para sempre, e preciso compartilhar porque sei que muitos de vocês passaram por algo parecido. Meu nome é Elias Schneider, tenho 22 anos, ou melhor, tinha 22 anos quando tudo começou. Sou luterano, criado numa cidadezinha de colonização alemã no interior de Santa Catarina. Um lugar pequeno, onde a vida de todo mundo gira em torno da família, do trabalho e principalmente da nossa igreja. Eu era um jovem de fé, que acreditava na bondade das pessoas e na justiça de Deus, sem imaginar que a maior provação da minha vida viria justamente do homem que mais deveria me guiar. Hoje, você vai conhecer a minha história de vingança, uma vingança que não foi feita com as mãos, mas com a verdade. Você vai descobrir como usei a própria história de um pastor tirano para desmascará-lo na frente de toda a comunidade que ele controlava, revelando a mentira que era a base de todo o seu poder. A serpente estava no púlpito, e Deus me deu a missão de expô-la. O homem que destruiu minha vida era o pastor Heitor Kaiser. Para nós, ele era mais que um líder religioso, era a autoridade máxima. Carismático, poderoso, sua palavra era lei. Ele falava de uma herança luterana pura, de uma fé inabalável que os nossos antepassados trouxeram da Alemanha, e nós acreditávamos em cada palavra. Ele era o guardião da nossa história, da nossa identidade. Pelo menos era isso que todos nós pensávamos. Tudo começou num dia comum enquanto eu trabalhava nas terras da minha família, um lugar que pertence aos Schneider há gerações. A enxada bateu em algo duro, e a curiosidade me fez cavar. Era uma caixa de madeira antiga, pesada, selada pelo tempo. Com cuidado, eu a abri. Dentro, enrolada em panos puídos, estava uma estátua de Nossa Senhora, lindamente esculpida. Era uma peça de arte, um pedaço esquecido da história da nossa cidade. Na minha inocência eu não vi ali um ídolo, como nossa fé nos ensina a rejeitar. Vi uma relíquia, um tesouro histórico. Fiquei fascinado com a beleza e a idade da peça. Pensei que o pastor Kaiser, como um estudioso da nossa região, ficaria igualmente encantado. Achei que a igreja poderia querer guardar aquilo, como parte da memória dos primeiros colonos que chegaram aqui. Mal sabia eu que aquele pedaço de madeira seria minha sentença. Levei a estátua até ele, com o coração cheio de boas intenções. O escritório do pastor era um lugar sombrio, cheio de livros antigos e retratos dos seus antepassados. Ele me recebeu com seu sorriso habitual, mas o sorriso desapareceu no instante em que viu a estátua. Seus olhos se encheram de uma repulsa que me gelou a espinha. A voz dele saiu baixa, ameaçadora. Isso é idolatria, meu filho. Uma serpente católica em nosso jardim do Éden. Por que você trouxe essa imundície para cá? Tentei explicar que era apenas uma peça histórica, que não tinha a intenção de ofender. Mas ele não me ouviu. Seus olhos brilhavam com uma fúria que eu nunca tinha visto. Naquele domingo, do alto do púlpito, na frente de toda a congregação, de todos os meus amigos e da minha família, ele me denunciou. Ele transformou minha descoberta inocente num ato de traição. Ele me acusou de ser um católico infiltrado, um espião enviado para envenenar a nossa comunidade com falsos ídolos. Ele usou a Bíblia para me pintar como um herege, um traidor da nossa fé e dos nossos ancestrais. Em questão de minutos, o homem que eu admirava destruiu minha reputação, minha honra e meu futuro naquela cidade. Ele me marcou para sempre. A comunidade, cega pela lealdade ao pastor, virou-se contra mim da noite para o dia. Minha família foi humilhada, e o nome que meus avós construíram com tanto suor foi jogado na lama. Fui demitido do meu emprego na agropecuária, cujo dono era diácono da igreja. Amigos de infância atravessavam a rua para não cruzar comigo. Os sussurros me seguiam como uma praga. Ouça a minha história até o fim e me diga, o que você teria feito no meu lugar? Aquele domingo começou como todos os outros, mas terminou com o fim do meu mundo. O ar dentro da igreja estava pesado, não com a santidade de sempre, mas com uma tensão que eu podia sentir na pele. Eu estava sentado no banco de sempre, ao lado dos meus pais, quando o pastor Heitor Kaiser subiu ao púlpito. Seus olhos,
que antes me ofereciam um sorriso paternal, agora me perfuravam como cacos de vidro. Ele segurava a estátua que eu encontrei, não como uma relíquia, mas como se fosse uma arma apontada para mim. A voz dele ecoou pelo silêncio, cada palavra uma martelada na minha reputação. Ele não falou meu nome no início, apenas descreveu o pecado da idolatria que havia se infiltrado em nossa comunidade. Falou de serpentes no jardim, de lobos em pele de cordeiro, e então, ele olhou diretamente para mim. Elias Schneider, disse ele, e o som do meu próprio nome se tornou uma maldição. Ele trouxe essa abominação para a casa de Deus, um ídolo católico, um veneno para as nossas almas. O choque foi tão intenso que me deixou sem ar. Vi o rosto da minha mãe empalidecer, meu pai encolher-se como se tivesse levado um soco. Os vizinhos, amigos de uma vida inteira, viraram os rostos para me encarar. Não havia curiosidade em seus olhos, apenas o julgamento frio e imediato que o pastor havia plantado. Em poucos minutos, eu deixei de ser um deles. Tornei-me o inimigo, o traidor que ousou profanar a pureza da nossa fé. A humilhação era uma onda de fogo que subia pelo meu corpo. Eu queria gritar, dizer que era tudo um mal-entendido, que eu só vi valor histórico naquela peça de madeira. Mas minha voz não saía. Fiquei paralisado, pregado no banco da igreja, pela força do ódio coletivo que ele tinha acabado de criar. O homem que batizou a mim e a tantos outros estava ali, usando a palavra de Deus para me destruir publicamente, sem qualquer piedade ou chance de defesa. Ali, naquele instante, eu entendi que minha vida naquela cidade tinha acabado. A sentença havia sido dada, e não haveria apelação. Senti uma mistura de dor profunda, e uma raiva fria que começou a se formar no fundo da minha alma. A injustiça era tão grande, tão cruel, que mudou algo dentro de mim para sempre. Aquele dia, marcou o fim do jovem inocente que eu era, e o início do homem que buscaria justiça. Ouça esta história até o fim e me diga, o que você teria feito no meu lugar? Meu nome é Elias Schneider, e antes de tudo isso, minha vida era simples, fincada na terra vermelha de Santa Catarina. Eu tinha 22 anos e um futuro que parecia tão certo quanto o nascer do sol. Nossa cidade era um pequeno universo de tradições alemãs, onde o trabalho duro, a família e a fé luterana eram os pilares que sustentavam tudo. Eu era um produto desse lugar, orgulhoso do meu sobrenome e da história que ele carregava. A vida era previsível, e eu gostava que fosse assim. Fui criado por pais que me ensinaram o valor do suor e da honestidade. Meu pai, Ademar, era um homem quieto, cujas mãos calejadas contavam a história de uma vida inteira dedicada à lavoura. Minha mãe, Ingrid, era a força que mantinha nossa casa e nossa fé em ordem. Eles não eram ricos, mas éramos uma família unida, e o respeito que tínhamos na comunidade era o nosso maior patrimônio. O nome Schneider era sinônimo de gente direita, de palavra. Minha infância foi livre, correndo descalço pelos campos que um dia seriam meus. Eu conhecia cada palmo daquelas terras, cada árvore, cada riacho. Aquele lugar não era apenas uma propriedade. Era parte de mim, o legado dos meus bisavós que chegaram da Alemanha com nada além de coragem e a Bíblia debaixo do braço. Eu sentia uma conexão profunda com aquele solo, uma responsabilidade de honrar o sacrifício deles e continuar a história da nossa família. A igreja era o centro da nossa existência. Não era apenas um lugar para ir aos domingos. Era onde a comunidade se encontrava, celebrava e se apoiava. Eu fui batizado, confirmado e participei de todos os grupos de jovens. A igreja era uma extensão da minha casa, e seus membros, uma extensão da minha família. Eu acreditava na bondade daquelas pessoas, na força da nossa união e na sabedoria dos nossos líderes espirituais. Minha fé era a base de tudo. Eu não a praticava por obrigação, mas por convicção. Encontrava em Deus um conforto e uma direção para minha vida. Lia as Escrituras, e sentia que elas falavam diretamente comigo. Minha relação com Deus era pessoal e verdadeira, uma fonte de força que me ajudava a enfrentar as dificuldades do dia a dia. Eu acreditava que, se vivesse de forma justa, Deus cuidaria do resto. Para mim,
O pastor Heitor Kaiser era a personificação da autoridade e da sabedoria. Eu o admirava profundamente. Ele falava com uma paixão que cativava a todos. E seu conhecimento sobre a nossa história e teologia parecia infinito. Ele era um líder forte, que nos guiava com mão firme, e eu confiava em seu julgamento sem questionar. Ele era mais do que um pastor, era um mentor para os jovens como eu, um guardião da nossa identidade. Meu trabalho na agricultura era minha paixão. Eu não via aquilo como um fardo, mas como uma vocação. Acordar antes do sol nascer, sentir o cheiro da terra molhada, ver as sementes brotarem, havia uma beleza sagrada nesse ciclo. Eu tinha planos, sonhos, queria estudar agronomia, trazer novas técnicas para nossa plantação, dar aos meus pais um final de vida mais confortável e próspero. Eu estava construindo meu futuro com as próprias mãos. Meus amigos eram os mesmos desde a infância. Crescemos juntos, compartilhando segredos, medos e sonhos. Formávamos um grupo inseparável. Nossos planos eram simples: trabalhar, casar, construir nossas casas na mesma cidade em que nascemos, e ver nossos filhos crescendo juntos. Era uma vida modesta, mas era nossa vida, e não a trocaríamos por nada. A lealdade entre nós parecia inquebrável. Havia também Ana, a filha do diácono da igreja. Nunca oficializamos nada, mas havia um entendimento silencioso entre nós e entre nossas famílias. Nossos futuros estavam destinados a se cruzar. O sorriso dela era a parte mais bonita dos meus domingos. A perda dela, do seu respeito e do seu afeto, foi uma das facadas mais dolorosas que recebi quando tudo desmoronou. Ela se afastou sem sequer me dar a chance de explicar. Lembro-me de um ano em que uma geada forte quase destruiu toda a nossa colheita. Meu pai ficou desolado, mas eu não desisti. Trabalhei dia e noite buscando soluções, salvando o que era possível. No final, conseguimos nos recuperar. Aquele episódio me ensinou sobre resiliência e me deu uma confiança que eu não tinha antes. Eu me sentia capaz de superar qualquer obstáculo que a vida me apresentasse. Mal sabia eu o que estava por vir. As pessoas me conheciam como um bom rapaz. O filho do Ademar é um menino de ouro, eu ouvia dizerem. Essa reputação não tinha preço. Era o resultado de uma vida inteira seguindo os ensinamentos dos meus pais e da nossa fé. Eu tinha orgulho de ser quem eu era, de carregar o nome da minha família com honra, e de ser um membro respeitado da nossa comunidade. Nossa cidade vivia imersa na tradição. Valorizávamos nossa herança, nossa língua e nossos costumes. O pastor Kaiser era o maior defensor dessa pureza cultural, sempre nos alertando contra as influências do mundo lá fora. Ele nos ensinou a ter orgulho de quem éramos, mas também a ter medo do que era diferente. Esse orgulho, mais tarde, se transformaria na arma usada para me destruir. A vida era segura e certa. Eu sabia exatamente o que esperar de cada dia, de cada semana, de cada ano. Essa previsibilidade me dava uma sensação de paz, de que tudo estava no seu devido lugar. Eu estava ancorado, com raízes profundas, e acreditava que nada poderia me arrancar dali. A ideia de ser expulso do meu próprio lar era algo que nem passava pela minha imaginação. Olhando para trás, vejo a minha própria inocência. Eu acreditava na bondade inerente das pessoas e na justiça do mundo. Não conseguia conceber que um homem que pregava o perdão e o amor de Cristo pudesse abrigar tanta maldade e usar a fé como um instrumento de poder e crueldade. Minha visão de mundo era simples demais para compreender a complexidade da malícia humana. Tudo isso foi o que perdi. Não foi apenas um emprego, uma casa ou um grupo de amigos. Foi a minha história, a minha identidade, o meu chão. O pastor Kaiser não me acusou de um erro. Ele reescreveu quem eu era, transformando cada virtude minha em uma falha. Ele me roubou o passado, destruiu meu presente e apagou qualquer possibilidade de futuro naquele lugar que eu chamava de lar. É muito importante que você se inscreva no canal e deixe um like no vídeo, para que o YouTube recomende essa incrível história para mais pessoas, assim você nos ajuda a espalhar o Evangelho através de histórias reais de testemunhos. Então, por favor, nos ajude nessa causa tão nobre. A saída da igreja foi como caminhar por um corredor de facas. Ninguém falava comigo, mas os olhares cortavam fundo. Os mesmos vizinhos que me viram crescer,
que me davam um bom dia com um sorriso, agora me encaravam com uma mistura de desprezo e medo. Era como se eu tivesse contraído uma doença contagiosa. Cada passo em direção à minha casa parecia levar uma eternidade, sob o peso de centenas de olhos me julgando. Eu era um estranho na única rua que conheci em toda a minha vida. Dentro de casa, o silêncio era ainda pior. Meus pais não me olhavam nos olhos. Minha mãe, Ingrid, chorava baixinho na cozinha, enquanto meu pai, Ademar, sentava-se na poltrona, com o olhar perdido na parede, o rosto uma máscara de vergonha. A humilhação do pastor não atingiu apenas a mim, envenenou as paredes da nossa casa, manchou o nome Schneider que eles tanto se orgulhavam. Eles não me defenderam, não questionaram, a palavra do pastor era a palavra de Deus, e eu era o filho que os havia desonrado. No dia seguinte, a segunda sentença veio. Fui chamado ao escritório da agropecuária onde trabalhava. O Sr. Schmidt, o diácono da igreja e amigo de longa data do meu pai, mal conseguiu me encarar. Ele disse que, dadas as circunstâncias, a minha presença ali não era mais apropriada. Não era sobre meu trabalho que sempre foi impecável, mas sobre a harmonia da nossa comunidade de fé. Fui demitido com um envelope de dinheiro e um tapinha nas costas, como se estivessem se livrando de um problema. Meus amigos, aqueles com quem dividi segredos e sonhos, desapareceram. Vi um grupo deles na praça rindo de alguma piada. Quando me aproximei, o riso morreu e eles se dispersaram, cada um inventando uma desculpa para ir embora. Tentei ligar para alguns, mas ninguém atendeu. Eu estava sendo apagado da vida de todo mundo, como uma fotografia indesejada que é rasgada e jogada fora. A lealdade que eu acreditava ser inquebrável era, na verdade, fina como papel. E Ana, a filha do diácono, a garota cujo sorriso iluminava meus domingos, o silêncio dela foi a facada mais funda, nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Quando a vi no mercado, ela virou o rosto e apressou o passo, como se eu fosse um fantasma. O futuro que eu imaginava ao lado dela se desfez em pó. O pastor não destruiu apenas minha reputação. Ele arrancou de mim a possibilidade de amor e de construir uma família. Ele me condenou a uma solidão completa. A humilhação atingiu seu ponto mais baixo na quarta-feira à noite. Um grupo de membros da igreja, liderado por alguns dos anciãos mais devotos, reuniu-se em frente à nossa casa. Eles não gritavam, não atiravam pedras. Eles oravam. Em voz alta, pediam a Deus que expulsasse o espírito da idolatria da nossa família, que me libertasse das garras de Satanás. Eu os observava pela fresta da cortina, um prisioneiro em meu próprio lar, enquanto eles me tratavam como um demônio a ser exorcizado. Enquanto meu mundo desmoronava, o do pastor Heitor Kaiser só prosperava. Ele era visto como um herói, o guardião vigilante que protegeu seu rebanho de um lobo disfarçado. As pessoas o cumprimentavam na rua com ainda mais reverência. Seus sermões sobre pureza e tradição ganharam uma nova força, e a igreja ficava mais cheia a cada domingo. Ele usou a minha destruição para fortalecer seu próprio poder, para se firmar como a autoridade moral inquestionável da cidade. Os dias se arrastavam numa névoa de dor e isolamento. Eu não saía mais de casa. Passava as horas no meu quarto, olhando para o teto, revivendo cada palavra daquele sermão, cada olhar de desprezo. A raiva começou a crescer dentro de mim, uma chama fria e escura. Não era uma raiva explosiva, mas uma brasa que queimava devagar, alimentada pela injustiça. Eu não entendia como Deus podia permitir que um homem tão mau usasse seu nome para causar tanto sofrimento. A comida que minha mãe deixava na porta do meu quarto mal era tocada. Eu perdi peso, e olheiras fundas marcavam meu rosto. Eu era uma sombra do jovem cheio de vida que eu tinha sido há apenas uma semana. A cidade inteira havia me condenado sem um julgamento, sem uma chance de me defender. E a pior parte era que minha própria família parecia ter aceitado o veredito. O amor deles estava condicionado à aprovação da comunidade. O nome Schneider, antes um símbolo de honra, agora era sussurrado com pena e desconfiança. Meu pai teve que vender parte da nossa colheita por um preço muito mais baixo, porque o comprador, também membro da igreja,
insinuou que fazer negócios com gente daquele tipo poderia manchar sua reputação. A punição não era só para mim, era para todos que carregavam meu sangue. Estávamos sendo sufocados lentamente. Percebi que não podia mais ficar ali. Minha presença era uma ferida aberta para meus pais, uma fonte constante de vergonha e problema. Eles nunca diriam isso com todas as letras, mas eu via em seus olhos cansados. Eu estava destruindo o pouco que lhes restava. A única forma de protegê-los era desaparecer. A ideia de deixar minhas terras, meu legado, era como arrancar um pedaço da minha alma. Uma noite, meu pai finalmente falou. Ele sentou na beira da minha cama, o que não fazia desde que eu era criança. Com a voz embargada, ele disse: Elias, meu filho, talvez seja melhor você ir embora por um tempo. Ir para a capital, procurar um trabalho, só até a poeira baixar. A poeira nunca baixaria, e nós dois sabíamos disso. Ele estava me pedindo para ir embora para sempre. Era um exílio disfarçado de conselho paternal. Não havia raiva em mim naquele momento, apenas uma tristeza profunda e vazia. Eu entendi o medo dele. Ele era um homem simples, que só queria viver em paz. O pastor era poderoso demais, a comunidade era cruel demais. Eles não tinham forças para lutar essa guerra por mim. Eu estava sozinho. Concordei com a cabeça, incapaz de formular uma palavra. Naquela noite, a última fagulha de esperança de que tudo voltaria ao normal se apagou. Comecei a arrumar uma pequena mala com o essencial: roupas, o pouco dinheiro que me restava e a minha Bíblia. Enquanto revirava minhas coisas, meus olhos caíram sobre a caixa de madeira, escondida debaixo da cama. Dentro dela, a estátua de Nossa Senhora, a causa de toda a minha ruína. Por um instante, quis espatifá-la contra a parede, destruir o objeto que destruiu a minha vida. Mas então, um outro pensamento tomou conta de mim. Aquela estátua não era o problema. Ela era apenas um pedaço de madeira. O problema era a mentira, a manipulação e o abuso de poder de Heitor Kaiser. A estátua era uma testemunha silenciosa da injustiça que sofri. Com uma decisão súbita, eu a enrolei cuidadosamente num pano e a coloquei no fundo da mala. Ela iria comigo. Na madrugada seguinte, antes que o sol nascesse, eu estava pronto. Despedi-me dos meus pais em silêncio. Um abraço rápido, e sem palavras da minha mãe, um aperto de mão firme do meu pai. Não havia lágrimas, apenas a aceitação sombria de que nosso laço familiar havia sido irremediavelmente quebrado. Ao sair pela porta, eu sabia que estava deixando para trás não apenas uma casa, mas toda a minha identidade. Caminhei pela estrada de terra que levava para fora da cidade. Cada passo me distanciava do único mundo que eu conhecia. O ar frio da manhã parecia limpar um pouco da névoa da minha mente. A dor ainda estava lá, a humilhação ainda queimava, mas algo novo começava a se formar por baixo de tudo isso. Uma determinação gelada, dura como aço. Eu não sabia para onde estava indo nem o que faria, mas eu sabia de uma coisa: eu não era um herege. Eu não era um traidor. E o pastor Heitor Kaiser não era um homem de Deus. Ele era uma fraude, uma serpente que se escondia atrás de um púlpito. E, de alguma forma, algum dia, eu faria com que todos soubessem disso. Aquele não era o fim da minha história, era o começo. O começo de uma longa jornada para recuperar meu nome e expor a verdade. A vingança não era um desejo, era uma necessidade. Era a única coisa que me restava. A injustiça que ele cometeu não ficaria sem resposta. Deus é um Deus de justiça, e eu sentia no fundo da minha alma que ele me usaria como instrumento. Ao pegar o primeiro ônibus que parou no ponto da estrada, olhei para trás uma última vez. As luzes da minha cidade natal pareciam pequenas e distantes. Eles me expulsaram, me humilharam, me quebraram. Mas eles cometeram um erro. Eles me deixaram vivo e levaram embora o meu medo. Agora, eu não tinha mais nada a perder. E um homem sem nada a perder é o tipo de homem que eles deveriam temer. A viagem era longa, e o balanço do ônibus me embalava. Eu não dormi. Fiquei olhando pela janela, vendo a paisagem mudar. Para cada quilômetro que me afastava de casa, a dor da perda se transformava em força. A semente da vingança, plantada pelo pastor naquele púlpito, começava a germinar no solo fértil da minha alma ferida.
Eu me lembrava das palavras das Escrituras, de Davi contra Golias, de Daniel na cova dos leões. Histórias de homens de fé que enfrentaram tiranos e injustiças com a ajuda de Deus. Minha fé não havia sido abalada, ela havia sido forjada no fogo. Eu não estava abandonado por Deus, eu estava sendo preparado para uma batalha. O pastor me chamou de serpente católica. Mal sabia ele que, ao fazer isso, ele me deu o veneno necessário para um dia mordê-lo de volta. A verdade era a minha arma, e eu aprenderia a usá-la. Eu encontraria uma forma de desmascarar a mentira que era a base de todo o seu poder. A queda foi brutal, mas o fundo do poço tem uma vantagem. É um lugar firme para se apoiar e pegar impulso. Eu estava no fundo, mas olhava para cima. E lá no alto, no topo da montanha de mentiras que ele construiu, estava Heitor Kaiser. E eu jurei a mim mesmo, em silêncio, que eu escalaria aquela montanha, não importa quanto tempo levasse. Eu não voltaria para aquela cidade como o garoto humilhado que eles expulsaram. Eu voltaria como a consequência dos atos deles. A vingança seria minha ressurreição. Eu iria desenterrar cada segredo, cada mentira, e construiria um púlpito de verdade, do qual a história real seria contada. E todos iriam ouvir. Cheguei na capital com o corpo moído e a alma em pedaços. Aluguei o quarto mais barato que encontrei numa pensão de beira de estrada, um lugar com cheiro de mofo e solidão. Por dias fiquei ali, deitado, olhando para as manchas no teto. A única coisa que me conectava ao meu passado era a mala no canto do quarto. E dentro dela, o objeto que tinha destruído a minha vida. A raiva me consumia, mas por baixo dela havia uma curiosidade doentia. Eu precisava olhar para aquela estátua de novo, encarar a fonte da minha desgraça. Numa noite de insônia, abri a mala. Lá estava ela, a figura de Nossa Senhora, enrolada no pano sujo. Peguei-a nas mãos. O ódio me fez querer atirá-la contra a parede, mas algo me deteve. A peça era mais pesada do que parecia para o seu tamanho. Passei os dedos pela madeira gasta, sentindo cada entalhe, cada imperfeição. Foi então que notei algo estranho na base. Havia uma linha fina, quase invisível, uma emenda que não deveria estar ali. Não era parte da escultura. Parecia uma tampa. Com o coração batendo mais forte, usei a ponta de uma faca de cozinha para forçar a fenda. A madeira rangeu em protesto, e com um estalo seco, a base se soltou. Não era maciça. Era um compartimento secreto, um fundo falso. Minhas mãos tremiam enquanto eu olhava para dentro. Havia um pequeno pacote, cuidadosamente enrolado em um tecido encerado e amarrado com um barbante antigo. Aquilo não era parte da estátua. Era algo que alguém há muito tempo quis esconder do mundo. Com um cuidado quase religioso, eu desembrulhei o pacote. Dentro, havia um pequeno diário de couro e um maço de cartas amareladas pelo tempo, amarradas com uma fita de seda desbotada. A caligrafia era rebuscada, num alemão antigo que eu mal conseguia decifrar. Abri o diário na primeira página e, com dificuldade, li o nome que estava escrito ali: Günther Kaiser. O nome do fundador da nossa cidade. O nome do reverenciado ancestral do homem que me destruiu. Naquele instante, um arrepio percorreu minha espinha. Passei as semanas seguintes trancado naquele quarto, que se tornou meu mosteiro e minha sala de guerra. Com um dicionário de alemão arcaico que comprei num sebo, comecei a traduzir os documentos, palavra por palavra. Cada frase decifrada era como desenterrar um pedaço de um tesouro proibido. A história que emergia daquelas páginas não era nada parecida com a que o pastor Heitor nos contava do púlpito. Era o oposto completo, uma verdade que dinamitaria os alicerces da nossa comunidade. O diário revelou o segredo mais profundo de Günther Kaiser. Ele não era o luterano fervoroso que a história oficial dizia. Ele era um católico que fugiu da perseguição religiosa na Europa. Ele se passou por luterano para conseguir fundar um refúgio seguro no Brasil para sua família e outros como ele. A pureza da fé luterana, o grande pilar do poder de Heitor, era uma farsa desde o primeiro dia. A nossa cidade não nasceu de uma convicção, mas de uma mentira necessária para sobreviver.
A estátua, aquela que me marcou como herege, era a prova de tudo. Era uma herança de família, a imagem da santa de devoção da mãe de Gunther. Ele a enterrou não por vergonha, mas para protegê-la, um símbolo de sua fé verdadeira, escondida sob a terra que ele amava. Ele escreveu no diário que rezava para que um dia seus descendentes pudessem viver a verdade sem medo, e que aquela estátua fosse o elo entre o passado secreto e o futuro livre que ele sonhava para nós. A prova final, o golpe de misericórdia, estava em uma das cartas, era endereçada à sua linhagem futura. Nela, Gunther implorava que, quando chegasse o tempo em que a intolerância não mais reinasse, a verdade sobre suas origens fosse revelada. Ele não queria que seu sacrifício fosse usado para construir muros de ódio, mas pontes de compreensão. Heitor Kaiser não estava honrando seu ancestral, ele estava traindo seu último e mais sagrado desejo para manter seu próprio poder. Naquele momento, eu entendi tudo. Não foi o acaso que me fez encontrar aquela caixa. Foi a providência. Deus não havia me abandonado no fundo do poço. Ele tinha me entregue uma escada, feita com a madeira da verdade. A minha dor, a minha humilhação, tudo aquilo tinha um propósito. Eu não era uma vítima do destino. Eu fui escolhido para ser um instrumento da justiça divina. A raiva em meu peito se transformou numa calma gelada e inabalável. O pastor Heitor me subestimou de todas as formas possíveis. Ele viu em mim apenas um guri do campo, ingênuo e fraco, fácil de esmagar e descartar. Ele nunca imaginou que eu teria a resiliência para sobreviver, muito menos a inteligência ou a coragem para revidar. Ele acreditava que, ao me exilar, tinha me silenciado para sempre. Ele não contava que, ao me empurrar para fora, ele me deu a única coisa que eu precisava: a distância para ver a verdade com clareza. Com os documentos em mãos, eu sabia que não podia simplesmente voltar e mostrá-los. Heitor os chamaria de falsificações, usaria seu poder para desacreditar a mim e as provas. Eu precisava de mais do que a verdade. Eu precisava de autoridade. Se eu quisesse que as pessoas ouvissem, eu teria que me tornar alguém que eles não pudessem ignorar. O garoto do campo humilhado não seria ouvido, mas um especialista, um estudioso, esse sim teria a atenção deles. Meu plano de vingança começou a se formar ali, naquele quarto de pensão. Não seria uma vingança de gritos e acusações, mas de fatos e lógica. Seria cirúrgica, inteligente e acima de tudo cristã, porque se basearia unicamente na revelação da verdade. Eu usaria a própria obsessão do pastor pela história contra ele. Eu me tornaria um historiador, um especialista em documentos antigos, um mestre na arte de apresentar fatos irrefutáveis. Eu passaria os próximos anos me preparando, não por ódio, mas por um senso de missão. Eu me formaria, ganharia credenciais, construiria uma reputação. Eu voltaria para aquela cidade não como Elias Schneider o pária, mas como alguém completamente novo, um forasteiro respeitável que veio pesquisar a história da região. Eu me infiltraria em seu mundo, ganharia sua confiança, e no momento certo, usaria a verdade de Gunther Kaiser para derrubar o castelo de mentiras de Heitor. Cuidadosamente, guardei os documentos de volta no compartimento secreto da estátua. Aquela peça de madeira não era mais um símbolo da minha ruína, mas a chave para a minha redenção e para a libertação da minha cidade. Ela era a serpente no jardim do pastor, e o veneno que ela carregava era a pura e simples verdade. Eu não tinha mais medo, não tinha mais dúvidas. Eu tinha um caminho, um propósito e uma arma que ninguém esperava. Ao sair daquela pensão, eu não era mais um exilado fugindo da dor. Eu era um soldado marchando para a guerra, com um mapa do território inimigo nas mãos. Heitor Kaiser construiu seu reino sobre a história, e seria a própria história que o colocaria de joelhos. A vingança seria longa, levaria anos, mas seria completa. E no final, não seria a minha voz que o condenaria, mas a voz do seu próprio ancestral, clamando por justiça do túmulo. Antes de revelar como ocorreu a vingança, é muito importante que você se inscreva no canal e deixe um like no vídeo, para que o YouTube recomende esta incrível história para mais pessoas. Assim você nos ajuda a espalhar o Evangelho através de histórias reais de testemunhos,
Então, por favor, nos ajude nessa causa tão nobre. O palco para o aniversário de 150 anos da cidade estava montado na praça principal, exatamente como eu havia planejado. Toda a comunidade estava lá, das famílias mais antigas aos jovens que mal me conheceram. O pastor Heitor Kaiser sentava-se na primeira fila, em uma cadeira de honra, o rosto inchado de orgulho. Ele era o convidado especial, o descendente do grande fundador, e mal podia esperar para ser celebrado. Ele sorria para mim, o Dr. Ricardo Moura, o historiador que ele acreditava ter vindo para glorificar seu nome. Mal sabia ele que eu vim para ser seu juízo final. Comecei minha apresentação com a voz calma e firme que treinei por anos. Falei sobre o legado, a coragem e a fé inabalável de Günther Kaiser. Usei as mesmas palavras que Heitor usava em seus sermões, construindo um pedestal de glória para seu ancestral. O pastor inflava o peito a cada elogio, sua vaidade sendo cuidadosamente alimentada. A plateia aplaudia, e ele acenava, aceitando os louros por uma história que não era sua. Ele estava no topo do mundo que construiu, e a queda seria muito maior por causa da altura. Então, a mudança começou. Anunciei a descoberta de documentos pessoais do fundador. Um tesouro que mudaria tudo o que sabíamos. No telão gigante atrás de nós, projetei a primeira página do diário, com a caligrafia de Günther Kaiser clara para todos verem. Um murmúrio percorreu a multidão. Comecei a ler trechos que falavam da sua fé, da sua devoção, mas com uma linguagem sutilmente diferente da que todos esperavam. Heitor franziu a testa, uma sombra de dúvida cruzando seus olhos pela primeira vez. Ele ainda não entendia, mas sentia que o controle estava escapando. O golpe veio em seguida. Projetei a página crucial do diário, onde Günther confessava sua fé católica e o medo que o fez escondê-la. Li em voz alta, clara e sem emoção, as palavras do homem que todos veneravam. Eu rezo para que meus filhos e os filhos de meus filhos possam um dia viver a verdade que eu precisei esconder. O silêncio na praça era total, pesado como uma pedra. O choque era visível no rosto de cada pessoa. Eles olhavam do telão para o pastor, e de volta para o telão, a base de sua fé se desfazendo diante de seus olhos. Foi nesse momento que tirei meus óculos e olhei diretamente para o homem que me destruiu. Minha voz soou pela praça, não mais como a do Dr. Moura, mas como a de um fantasma do passado dele. A verdade é libertadora, não é mesmo, Heitor? Deixei a pergunta pairar no ar por um segundo, antes de me virar para a multidão atônita. Para aqueles que não se lembram, meu nome é Elias Schneider. O grito de espanto de algumas pessoas foi a música mais doce que eu poderia ter ouvido. O rosto de Heitor se tornou uma máscara de pânico e ódio. O golpe de misericórdia foi a última carta, projetada para que todos lessem. A súplica de Günther para que sua linhagem futura revelasse a verdade. Ele não era apenas um mentiroso, eu disse, apontando para o pastor paralisado. Ele é um traidor do seu próprio sangue. Ele usou a mentira de seu ancestral para construir um reino de medo. Olhei para a comunidade. O pastor sempre nos ensinou a temer a serpente no jardim. Ele só esqueceu de nos dizer que, às vezes, ela mora no púlpito. Não houve mais nada a ser dito. Desliguei o microfone e desci do palco em silêncio. Não precisei gritar ou acusar mais. A verdade estava exposta, e ela era mais poderosa do que qualquer discurso de ódio. Heitor Kaiser ficou sozinho no palco, sob os olhares de centenas de pessoas que agora o viam pelo que ele era, uma fraude. Minha vingança não foi um ato de raiva, mas de restauração. Enquanto eu caminhava para fora da praça, deixando-o para ser devorado por seu próprio engano, eu finalmente senti o peso de 5 anos de dor sair dos meus ombros. Eu estava livre. Se você chegou até o final do vídeo, comente a frase "Jesus é bom", e não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo mais histórias como essa.